Opa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal para falar o resumo nessa última rodada que houve agora da Premier League, né? A gente teve resultados interessantes, alguns muito inesperados, e eu vou falar o que eu achei de cada resultado aqui, né? Óbvio que não tem como falar primeiro da maior goleada da história da Premier League fora de casa, empatou com a maior goleada da história da era Premier League de todas, né? Foi o 9-0, se eu não viu errado, o Leicester fez 9-0 em cima da Southampton. Eles marcaram um gol aos 10 minutos, aí o Bertrand, né, que acho que já jogou até no Chelsea, foi expulso e com um a menos o Southampton desmoronou. Aos 19 já estava 3, aí terminou o primeiro tempo 4, na verdade não sei se foi 4 ou 5-0, porque aqui diz que o Vardy foi aos 45, né? E isso daí a gente não sabe, né, que pode ser 45 no segundo tempo ou 46. Eu vou considerar que foi no primeiro tempo 5-0. Aí no segundo tempo foi mais 4-0, ainda teve um pênalti no último minuto, não fez com que o Vardy tivesse um hat-trick. E ainda teve o Gutierrez que fez Ayoze Pérez, né, que é o nome dele, também marcou 3 gols, ou seja, 2 jogadores com hat-trick no mesmo jogo. E uma curiosidade desse jogo é que o Kasper Schmeichel, goleiraço do Leicester, ele é filho do Peter Schmeichel, que é uma lenda do Manchester United. Ele era o goleiro no 9-0 que o United fez, acho que o Rischmital, alguma coisa assim, eu não lembro o time exato, né? Eu devia ter pesquisado aqui também, mas é só por uma curiosidade, não é tão relevante. O Leicester dominou totalmente o jogo, trocou mais de 700 passes, 73% de posse, 25 chutes, 15 chutes ao gol. O Southampton teve seus lances, assim, eu achei legal que eles não desistiram, eu vi o jogo. Eles tentaram tirar um golzinho ali, né? Mas acabou não conseguindo, né? Mas é aquela coisa, não apaga o fato de que é um time bem fraco. E a gente tem que lembrar, se o Leicester meteu 9-0 e que o Manchester City ficou no 1-1. O Manchester City voltou a fazer outra grande atuação, mesmo sem o Agüero na titular. O primeiro tempo com o Aston Villa foi um pouco duro, o Aston Villa conseguiu ameaçar alguns lances, teve a chance de abrir o placar, não conseguiu. No segundo tempo um domínio grande, e é claro que o Sterling, a grande estrela dessa temporada do City, foi decisivo de novo. O City teve 64% de posse, mas não teve um domínio grande no primeiro tempo. Segundo tempo foi onde o City conseguiu jogar o fino da bola. O Aston Villa foi valente no primeiro tempo, mas no segundo foi um pouco mais defensivo e ficou um pouco mais acovardado. Se tivesse mantido o ritmo do primeiro, talvez tivesse mais efetividade, mas talvez é meio difícil ganhar do City, é meio difícil cobrar isso. Mas de qualquer jeito aí, o 3-0, o City mantém-se um pouco na cola do Liverpool. O Watford e o Bournemouth, jogo ruim, horrível, assim, 0-0, os dois times aí que devem voltar para não cair. O Everton voltou a perder, é aquela coisa, aquela vitória do Everton foi um pouco fora da curva, né? Eu falei que o Everton estava começando a se recuperar, mas vai lembrar que um dos gols do Everton foi gol contra. E também um do Brighton no final lá que decidiu o jogo também foi. Mas a questão é, o Everton estava ganhando o jogo e levou a virada nos últimos minutos. Não é uma coisa que você quer. E o Brighton não é o oponente mais forte do mundo. E o Brighton teve mais posse, teve mais passes. O Everton não está sendo um time tão efetivo, né? O Richarlison até agora não tem feito um grande campeonato. Não estou dizendo que ele está jogando mal, mas ele não tem feito. E com essa derrota o Everton está em 16º, né? 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Está na frente do Newcastle com 9 pontos e da Southampton com 8. E o Norwich está com 7 e o Watford com 5. Né? Os três, Southampton, Norwich e Watford no rebaixamento. E o Newcastle e Everton logo acima. Não é um bom campeonato do Everton. É difícil, assim, não são 4 que caem. É difícil falar que vai ser rebaixada, até porque eu não sei se isso vai realmente acontecer. E se eu pudesse falar, eu acho que o Everton não é rebaixado porque tem times piores. Outro time que começou muito bem o campeonato, mas agora vai dando seus tropeços, é o West Ham. Não que o Sheffield United está jogando mal, na verdade até está indo muito bem, é o 8º colocado, está até se prendendo bem, perdeu apenas 3 jogos, né? Até empatou bastante. O West Ham também tem 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, mas tinha começado melhor, não ganha 4 jogos, um time muito bem treinado pelo Pellegrini, teve o domínio do jogo, mas no final, lá no meio do segundo tempo, acabou tomando um empate, né? O Musset marcou para o Sheffield United. 1-1, no resultado não ajuda nenhum dos dois, mas ficam no meio da tabela. Não acho que nenhum desses dois times tem chance de cair, mas também não sei se eles brigam pela Europa League, até porque é muito monopolizado do Big Six, né? Eu acho assim, meio difícil alguém furar isso. Eles têm que aproveitar agora que Tottenham e United não estão fazendo bons campeonatos. O destaque positivo é o Chelsea, né? O Chelsea fez abriu 4-0, no final deu uma bobeada, né? Nos 86 e 89 o Burnley marcou 2 gols. E o grande destaque da rodada não foi Vardy, não foi o Ayoze Pérez, foi o Christian Pulisic. Finalmente voltando a ser titular, depois de tanto tempo, ele não era titular desde agosto, né, acho que na primeira rodada da Premier League.
curioso, né? Porque assim, ele, tudo bem que ele não jogou bem aquela primeira rodada, mas tinha feito uma atuação primorosa contra o Liverpool na UEFA Super Cup, deu assistência pro Giroud, tinha marcado um gol, mas foi bem anulado, mas o lance que ele faz driblando dos zagueiros e chutando no canto foi maravilhoso. O Chelsea tinha apresentado um futebol impressionante. É um time que ainda é inconstante. Tem jogos como foi aquele jogo contra o Liverpool na UEFA Super Cup, que apresentou um futebol absolutamente fantástico, e jogos como foi o do Leicester no 1-1, que o Chelsea contra o Valencia jogou muito mal, ainda falta um pouco de consistência. O Willian, ele marcou o gol, mas não acho que ele jogou bem não. Eu acho assim, mesmo com o gol, não acho que isso tenha ajudado, esse jogo ajudou muito ele. Mas ele prova também que sabe fazer gol, sabe, na hora certa ele sabe ser decisivo. Mas essa rodada foi boa para o Pulisic, 3 gols, acho que ajuda a firmar ele como titular. Isso também é uma notícia um pouco ruim para o Mason Mount, já que ambos também brigam por essa posição. O Burnley teve seus momentos no final do jogo, conseguiu ameaçar em alguns momentos, mas no final acabou. Não é um time tão forte quanto o Chelsea, mas é um time que vem fazendo um trabalho decente, assim, não é um trabalho ruim. Newcastle empatou com o Wolverhampton, uma vitória que ter segurado no final, né, com um jogador a menos. O Wolverhampton teve mais posse, mas também não foi efetivo, como eu gosto de dizer. Marcou um gol, começou atrás, empatou o jogo, mas também mesmo com o jogador a mais não conseguiu fazer ter a grande chance, né? Mas ainda assim o mérito do Newcastle conseguiu uma pequena evolução, um empate com o United já ajuda um pouco e eles finalmente saem do rebaixamento. Muito também porque o Norwich e o Southampton vivem fases ruins, né? O Arsenal, vamos ser sinceros, né? Que pipocada que o Arsenal dá, né? Abre 2-0 em 10 minutos de jogo e depois toma um empate do Crystal Palace, que vem fazendo um grande campeonato inglês. Sempre temos que ressaltar isso. É sempre bom você conseguir roubar pontos fora de casa contra o Big Six. Mas o Arsenal... o que falar desse time, gente? Pelo amor de Deus, que pipoca. Toda hora está entregando. Foi pro Sheffield United ali perdendo de 1-0. Isso que foi em casa ainda. E agora chega e leva o empate do Crystal Palace. O Davi Luiz marca um gol, mas falha terrivelmente na marcação do Jordan Ayew, o jogador ganês, né, irmão do André Ayew. Excelente jogador ambos, né? E o Crystal Palace foi lá e aproveitou a chance. Teve o pênalti bobo que foi feito e o Crystal Palace está só um ponto atrás do Arsenal. É aquela coisa, será que o Arsenal vai ficar aí também? O United está com 13 pontos, né? Embora tenha vencido um das últimas 5 jogos, o Arsenal só ganhou 2 dos últimos 5. Os 4 primeiros, Leicester City, Liverpool e Chelsea, ganharam 4 dos últimos 5. Ou seja, não está bem o Arsenal. O Arsenal tem entregado muitos pontos, podia estar facilmente agora em segundo. Não são pontos assim, oponentes tão difíceis que ele perder. Perder para o Chelsea, City, Liverpool, até o Leicester, assim. Cara, isso a gente consegue aceitar. Mas um empate depois de estar com 2-0 no Crystal Palace? Isso não. Perder para o Sheffield United em casa? Isso também não. Vamos convenhar. O Arsenal está tropeçando muito e se ficar desse jeito, talvez nem a Europa League consegue. Ele está se beneficiando que o Tottenham e o United estão piores. Falando de Tottenham, se a gente falou de pipoca, então não dá pra falar de pipoca e não falar de Tottenham. O que o Pochettino fez com esse time? Eu vejo, meu lance do jogo que o Harry Kane vai lá e marca. E depois fica uma retranca danada. O Tottenham até um certo momento não tinha trocado nem 200 passes no jogo. No final, que levou virada, saiu pro ataque. Mas, pelo amor de Deus, que jogo horrível do Tottenham. Eu fico assim, um time com tantas armas no ataque, Harry Kane, o Son, tudo bem que o Dele Alli não tá jogando nada, e o Pochettino ainda insiste em escalar o Dele Alli. Eu acho que o Dele Alli não tá fazendo jogos decentes, e ele deixa o Lucas no banco, o cara que fez o hack-trick que mandou eles pra final contra o próprio Liverpool, né? E aí o jogo, o Liverpool vai para o ataque total, é muito efetivo. Teve uma atuação estupenda do goleiro, né, o Gazzaniga. O Gazzaniga fez uma atuação maravilhosa. Se não fosse ele, era goleada do Liverpool. Foram grandes defesas que ele fez, foram muito difíceis. Aí quando você tem o Aurier e o Danny Rose fazendo essas faltas, é um pouco difícil. Isso também não dá para entender, já que o Vertonghen devia ser o titular e não o Aurier ou o Rose. E o Vertonghen tem mais experiência, é um jogador mais habilidoso. Tudo bem que comete seus erros, né? E é assim. Agora, deixando o Lo Celso e o Lucas Moura no banco, eu acho que o Lo Celso tem mais a completar. E o Ndombele, que era o reforço, mas também ficou de fora. Vai lembrar que ele estava fora pelo Aurier. Difícil, né? O Aurier não é um mau jogador, mas também não é melhor que o Ndombele. Você contrata o cara para deixar no banco. O Tottenham pagou caro pelo Ndombele. A derrota já, assim, a gente já estava esperando, visto o futebol que o Tottenham vem apresentando, 2-1. Só que eu esperava, merecia mais.
E o Gazzaniga recebe aí o prêmio de melhor jogador da partida, porque realmente foi uma atuação incrível dele. O segundo gol foi de pênalti, né? Não dá pra cobrar tanto assim. E é claro, o United voltou a vencer, né? A gente tem que falar disso, né? Porque também, se não vencesse do Norwich, pelo amor de Deus, né? Teve 2 pênaltis a favor, o Martial e o... Foi o Martial que perdeu um e o Rashford perdeu o outro, né? Eu não sei, assim, não vou... Com a minha mão não vi o jogo, assim, eu só posso analisar pelos números, mas o United ainda conseguiu perder 2 pênaltis, né? Tem que dar uma praticada aí nos pênaltis, né? E... finalmente conseguiu um tipo de domínio, não teve tanta posse a mais, mas ele também não teve tantos passes a mais. O Norwich, sejamos sinceros, o Pukki, que surgiu tanto no começo do time, sumiu. O Pukki não marca gol há muito tempo, e o Norwich voltou a apresentar um futebol bem abaixo do que começou a temporada. O mesmo time que ganhou do Manchester City, apresentando um jogo muito propositivo, agora não está conseguindo ser tão propositivo, né? Ainda mais contra um time tão desorganizado pelo United. Se o Sódica está conseguindo agora arrumar algumas peças, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Até porque a gente não pode usar o Norwich como parâmetro de melhor. Foi um 3-1. Não foi uma goleada incrível, uma atuação de gala do United. Mas ele vê ali que o retorno do Martial foi muito bom para o time, né? O Martial é um jogador decisivo e foi muito importante na vitória contra o Chelsea, né? Que até agora, se a gente for comparar os dois times neste momento, não dá para entender como o Chelsea perdeu para o United. Mas o Chelsea tem conseguido evoluções graduais até chegar no nível competitivo, enquanto o United não. O United ainda tem grandes falhas defensivas. Faz muito tempo que eles não fazem um clean sheet, né, de ficar sem tomar gols. A classificação aqui para encerrar o vídeo, né, o Liverpool está com 28 pontos, 6 pontos na frente do City com 22, empatados com 20 em terceiro e quarto, Leicester e Chelsea, o Arsenal com 16, ou seja, Chelsea mesmo se perder continua no G4 da Champions ali na Premier League, Arsenal com 16, Crystal Palace com 15, Manchester United com 13, o United já em sétimo, né, vai lembrar que na Europa, na tabela da Premier League só um classifica, né, na Premier League para a Europa League. O Arsenal é no momento que está em quinto. O vencedor da Copa da Inglaterra classifica para a Europa League também. Aí se o vencedor da Europa League não for o da Copa da Inglaterra, já tiver classificado a Champions e não a Europa League, aí vai o sexto colocado e classifica também. Tem vagas extras também, porque não faz sentido numa liga como a Inglaterra só classificar um time para a Europa League, né? E Sheffield United com 13, assim, do United e Manchester United, Sheffield United, Bournemouth e West Ham, todos empatados com 13. Tottenham com 12, o Wolverhampton com 12, Burnley com 12, Brighton com 12. Aí ali naqueles times que estão ali brigando para não cair, eu gosto de colocar até o Brighton e talvez o Burnley, mas eu não acho que o Burnley vai cair. O Brighton com 12, o Aston Villa com 11, Everton com 10, Newcastle com 9, entrando na zona de abaixamento, Southampton com 8, Norwich com 7 e o Watford com 5. Esse é o resultado do momento. A gente vamos ver como vai ser os próximos jogos aí, como é que vai ser. O United vai pegar o Bournemouth. A gente vai ter um jogo agora nessa semana, United e Chelsea pela Copa da Liga Inglesa. Não vai ter confrontos diretos pelo Big Six, né? Que normalmente, como são 6 dos 20 times, é mais fácil ter clássicos aqui. O Chelsea vai pegar o Watford, que é uma grande chance de marcar mais 3 pontos, enquanto o Leicester pega o Crystal Palace, né? O Liverpool vai pegar... Deixa eu ver aqui. Nossa, me embolei todo aqui. Com o Aston Villa, né? Já é um oponente um pouco mais fácil. Bom, esse foi o resultado que aconteceu aí, né? Um resumo do que aconteceu nessa rodada. No momento aí a gente vê o Liverpool ainda líder, mas já tem dado uns sinais aí que não tá com o título na mão não, tá tropeçando bastante. Ainda vai pegar o City nesse turno, ainda vai pegar o Arsenal, nem que o Arsenal tá, assim, acho que ainda é 3 pontos também. Ainda pega o City, eu não sei se ainda pega o Leicester, né? Tem que checar isso de novo, tá? Por esse vídeo é isso, até o próximo vídeo.